Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente tem diante de nós as notícias do dia, que revelam uma das crises geopolíticas mais complexas, voláteis e, sinceramente, mais urgentes do nosso tempo. O cenário do Líbano, agora, em maio de 2026. Vamos mergulhar de cabeça nos dados, nos bastidores dos acordos e nas contradições que estão acontecendo no terreno para entender exatamente como e por que o Líbano está travando uma verdadeira luta pela sua própria sobrevivência. E para a gente conseguir desembolar essa teia de eventos de uma forma bem analítica, nós dividimos a explicação de hoje em 5 partes fundamentais. Primeiro, o frágil cessar-fogo atual. 2, o paradoxo estratégico israelense. 3, a crise interna libanesa. 4, o tabuleiro geopolítico maior. E, finalmente, os caminhos possíveis para a soberania do país. Bom, então vamos direto ao ponto. Parte 1. O frágil cessar-fogo atual. Para a gente conseguir se situar, precisamos dar um passinho para trás e olhar a cronologia. A guerra começou lá em outubro de 2023. Aí, avançando quase um ano, em setembro de 2024, a liderança do Hezbollah foi praticamente decapitada. O conflito se arrasta até que, em 7 de abril de 2026, a gente vê um acordo de cessar-fogo mediado entre os Estados Unidos e o Irã. E é isso que pavimenta o caminho para o dia 16 de abril de 2026, com a implementação de um cessar-fogo muito tenso de 10 dias, mediado pelos Estados Unidos. Mas olha só, os termos desse acordo são incrivelmente desiguais. O conceito da linha amarela ou linha defensiva avançada mostra muito bem o porquê. Essa é a área no sul do Líbano que continua ocupada por forças israelenses e onde os civis simplesmente não podem retornar. O acordo de 16 de abril não é um tratado de paz tradicional, sabe? Ele é apresentado como um gesto de boa vontade, mas não fala nada sobre uma retirada israelense e, ainda por cima, dá uma licença ilimitada para ações de autodefesa contra ataques que eles considerem iminentes. Ou seja, na prática, consolida-se uma ocupação no sul enquanto rola uma pausa nas áreas centrais. E essa dinâmica estrutural nos leva direto para a nossa segunda sessão, o paradoxo estratégico israelense. Agora, o que é fascinante e brutal ao mesmo tempo é a contradição central que trava tudo isso. Por um lado, existe uma exigência super clara de que o Estado libanês precisa afirmar sua soberania e desarmar o Hezbollah. Faz sentido, certo? Mas na prática, o que a gente observa são campanhas que ativamente impediram a ajuda militar americana para as forças armadas libanesas, além de ataques que danificaram a infraestrutura local e pressões que enfraqueceram a ONU-FIL, que é a força da ONU ali para ajudar. Quer dizer, Israel exige que o Estado libanês assuma o controle, mas, paralelamente, incapacita as mesmíssimas instituições que o Líbano precisa para exercer essa soberania. É um paradoxo gigantesco. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesses números do orçamento militar libanês. É assustador. Em 2019, o exército tinha um orçamento de 2 bilhões de dólares. Um ano depois, em 2020, isso despencou para 432 milhões. E em 2023, míseros 240 milhões de dólares. A gente está falando de um exército cronicamente sem dinheiro, que caiu para o 118º lugar no ranking global, onde os soldados frequentemente precisam de um segundo emprego só para conseguir comer. É totalmente irrealista esperar que uma força nessa situação consiga desarmar um grupo militante com equipamento de ponta como o Hezbollah. E a teoria política explica isso perfeitamente. Se a gente olhar para precedentes históricos como o IRA na Irlanda do Norte ou as Farc na Colômbia, eles só entregaram as armas quando 3 coisas estavam alinhadas: a legitimidade do Estado para fazer a exigência, a capacidade coercitiva para aplicar isso e a autoridade política para gerenciar as consequências. No Líbano, essas 3 peças estão simplesmente faltando. O país tem um governo fragmentado e financeiramente quebrado, sem a menor estrutura para negociar e impor a paz internamente. E com toda essa vulnerabilidade institucional, a gente precisa mudar o foco para a parte 3, a crise interna libanesa. 1 milhão de pessoas deslocadas. Esse é o custo humano real, o que equivale a 20% de toda a população do país fora de casa. Para vocês terem ideia do tamanho disso, Beirute sofreu um aumento populacional repentino de 50%. E a grande maioria dessas pessoas vem do sul, de áreas predominantemente xiitas. O que agrava essa crise habitacional é que as tensões sectárias estão disparando, porque outras comunidades pelo país têm um medo terrível de abrigar esses cidadãos e acabar transformando seus próprios bairros em alvos militares. E o efeito dominó na economia é de cair o queixo. Em apenas 5 semanas do conflito mais recente, o Líbano viu seu PIB nacional encolher de 5% a 7%. Especialistas já estão alertando que, se esse cessar-fogo for para o espaço e a guerra total voltar, o país pode sofrer uma contração adicional de 10% a 12% no PIB. Isso mergulharia um Líbano já super fragilizado num abismo de empobrecimento quase irreversível.
Mas para entender por que as soluções locais não dão certo, vamos para a seção 4, o tabuleiro geopolítico maior. Precisamos olhar para os bastidores das superpotências. Isso nos leva a essa cena no Salão Oval em abril de 2026. A embaixadora libanesa usou o slogan do presidente Trump na esperança de conseguir alguma ajuda. O que essa interação mostra não é um alinhamento político ou ideológico profundo, mas sim a absoluta falta de alavancagem dos libaneses. Eles estão operando sob uma pressão absurda, buscando apoio das grandes potências, sem ter quase nenhuma carta na manga para usar na negociação. E o motivo estrutural para essa falta de poder é bem claro. Existe uma diplomacia paralela pesada entre os Estados Unidos e o Irã que, na prática, sequestra a soberania do Líbano. O Irã exigiu que o cessar-fogo fosse regional, o que resultou no acordo de 7 de abril. E mesmo que o Líbano seja contra a ideia de que outras nações negociam no lugar dele, a realidade geopolítica é fria. Acordos entre superpotências passam por cima da soberania local. É um cenário onde Teherã acaba tendo muito mais influência sobre a sobrevivência da nação do que o próprio governo em Beirute. Diante de tudo isso, nós chegamos à nossa última parte, a seção 5, Caminhos para a Soberania. Como o governo libanês está tentando escapar desse colapso total? O gabinete presidencial libanês está literalmente caminhando no fio da navalha, tentando restaurar a ordem sem acionar o gatilho de uma nova guerra civil como a de 1983. Eles tomaram algumas medidas bem ousadas. Passo 1, banir a atividade militar do Hezbollah. Passo 2, declarar o embaixador iraniano persona non grata. E o passo 3, que é o mais delicado, propor o desarmamento do Hezbollah apenas na província de Beirute, criando uma zona segura, mas excluindo estrategicamente o reduto deles em Da'i para evitar um confronto civil aberto. Mas convenhamos, decreto no papel não resolve tudo. É por isso que essa notícia é crucial. O Banco Mundial acabou de assinar um acordo de 200 milhões de dólares para fortalecer a rede de segurança social do Líbano. Por que isso é um divisor de águas? Porque se o governo libanês não tiver dinheiro para ajudar sua própria população, que está empobrecida e traumatizada, o Hezbollah é quem vai assumir esse papel de provedor e construtor, como sempre fez. Sem esse financiamento internacional, o Estado não tem como competir pela lealdade dos seus próprios cidadãos. O que nos leva à conclusão da nossa análise de hoje. Com as Forças Armadas sem dinheiro de um lado e um ambiente diplomático esmagador do outro, a grande pergunta que fica é: o atual cessar-fogo vai realmente levar a uma nova soberania libanesa ou o Estado vai finalmente colapsar de vez sob o peso desses enormes paradoxos geopolíticos? A gente quer muito saber a opinião da nossa audiência sobre isso. Por favor, respondam a esta pergunta aqui na seção de comentários. E claro, lembrem-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal se gostaram de como a gente desconstruiu essas informações hoje. Para encerrar, fica o nosso recado de sempre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Muito obrigado a todos pelo tempo e pela companhia e a gente se vê na nossa próxima análise.